Bom dia, boa tarde, boa noite. Agradeço a Deus a feliz oportunidade de mais um vídeo que acabamos de postar agora no YouTube. Ações e palavras é o tema. Agradeço a vocês que têm prestigiado, assistido os nossos vídeos, feito comentários sempre muito agradáveis, de estímulo. Ações e palavras são situações bem diferentes mesmo, né? Então, nós trouxemos aqui um texto para que a gente reflita sobre ele. O texto começa com uma frase de um filósofo e escritor americano, em que ele diz assim: o que você faz fala tão alto que não consigo ouvir o que você diz. O que você faz fala tão alto que não consigo ouvir o que você diz. Muito interessante. É um filósofo e escritor americano. E na continuidade, nós trouxemos um texto para que a gente reflita sobre essa frase, que é bem profunda. Ações falam muito mais de nós mesmos do que nossas palavras. Claro, sem dúvida nenhuma. Nossas palavras articulam-se por conveniência, muitas vezes, por convenções também, e podem ser muito bem dissimuladas por força da nossa vontade. Isso é, nem sempre as nossas palavras contarão a verdade. As ações mostram, por outro lado, o que há em nossa alma, mostra a nossa índole, os nossos valores. Por isso é muito mais fácil falar, mas muito mais difícil agir. Falar em fazer o bem é o que eu tenho feito todos os dias aqui nos nossos vídeos. Mas e aí, Jorge, você faz exatamente tudo aquilo que você propaga aí nos vídeos? Bom, eu tento, mas não consigo. Mas estamos a caminho de tentar sempre fazer o melhor. Porque, claro, falar é muito mais fácil do que você agir. Então, falar em ajudar um irmão e ajudar efetivamente um irmão exige de nós um esforço além das próprias palavras. Francisco de Assis, o missionário que resgatou a essência da mensagem de Jesus na Terra, em uma de suas pregações afirmou que a paz proclamada por vós com palavras deve habitar de modo mais abundante em vossos corações e ações. Isso significa que precisamos vivenciar algo para que nossas palavras e opiniões tenham peso. Nós estamos vivendo um momento próximo a eleições. Então, o que existem de palavras que são faladas, o que existem de promessas são muitas. É muita gente prometendo muita coisa que a gente percebe logo de pronto, né? Logo de cara, que não vai ser cumprida. Mesmo porque muitas promessas que são feitas não são de competência daquele que está prometendo. Eu, por exemplo, não posso prometer que hoje à noite, ou à tarde, ou amanhã vai chover, porque não é de minha competência. Agora, eu posso prometer que eu vou me esforçar para amanhã ser uma criatura melhor. Posso prometer isso. Só o amanhã que vai realmente confirmar. Mas isso eu posso prometer, porque depende de mim. Isso significa que precisamos vivenciar algo para que nossas palavras e opiniões tenham peso. É a chamada autoridade moral. Ela é válida, por exemplo, na educação dos filhos. Os filhos precisam identificar nos pais o mesmo comportamento que estão exigindo deles. Meu filho, não fume, porque fumar faz mal e você está fumando. Não beba, porque a bebida faz mal e você está bebendo. Não vai fazer efeito nenhum mesmo, né? Caso os filhos não encontrem essa referência, dificilmente seguirão qualquer recomendação educacional. Os filhos, no caso específico, poderão até obedecer, mas por medo, por ascendência da força, naquele momento. Esse tipo de ascendência, porém, não dura muito. Tão logo os filhos se desvencilhem dos pais ou desenvolvam uma independência maior,
voltarão a repetir as mesmas atitudes de ontem, equivocadas. Por isso a responsabilidade dos pais em ensinar os filhos e ser para os filhos o seu grande exemplo. Por isso que Deus, que é nosso Pai, nos enviou Jesus, não para pagar pelos nossos pecados, não para morrer para nós ou por nós, mas enviou o seu Filho, Jesus, nosso irmão mais evoluído, para nos servir de guia e modelo. Aí sim, que Jesus falou e fez aquilo que ele falou. Disse, necessário amar a Deus sobre todas as coisas, e amou. Necessário amar ao próximo como a si mesmo, e amou. Então, ações e palavras são situações diferentes, mas as minhas ações precisam estar de acordo com as minhas palavras. Então, repetem as mesmas atitudes equivocadas. Resumindo, não aprenderam, simplesmente atenderam a uma recomendação por determinado tempo. Por isso ouvimos falar na força do exemplo. Os filhos copiam os pais em muitos aspectos. Imitam as suas ações, sua forma de lidar com isso ou aquilo na vida. Seus conselhos só serão ouvidos se perceberem a força da autoridade moral, embasando as falas. Então é falar e fazer aquilo que se está falando. A sabedoria de alguém não é medida pelo quanto ele sabe, pelo que ele conhece, mas pela qualidade das suas ações. Porque eu posso saber muito, mas não praticar nada daquilo que eu sei. Então, isso é útil, é importante? Tem a sua importância relativa. Mas muito mais importante do que saber é fazer, sem dúvida nenhuma. Vemos assim no mundo grandes vozes de retórica impecável, mas cujas ações no dia a dia não conduzem com o seu verbo afiado. Sobem nas tribunas do mundo, cantando a igualdade, a justiça, a defesa da população, quando em seu coração existe apenas a busca pela satisfação da sua vaidade e egoísmo, tirando vantagem de tudo e de todos. Daí, então, a importância das redes sociais para realmente mostrarem o que as pessoas têm falado e feito. Em época de eleições como a de agora, são extremamente importantes que a gente esteja atento a isso. Muitas consciências de hoje estão tão doentes, tão atordoadas, que nem sequer sentem algum tipo de remorso, culpa ou responsabilidade quando tomam medidas lamentáveis, como as notícias que a gente tem visto diariamente ocorrerem aqui em nosso país. Atitudes feitas por uma pessoa que vai afetar muitas outras pessoas. E a pessoa ainda defende aquilo que fez, porque acha que está certo, mas está errado. Porque a sua consciência está atordoada, não tem remorso, não sente culpa. Despertarão mais tarde, possivelmente com a dor, com a força da lei de causa e efeito, colocando tudo de volta nos trilhos da alma descarrilhada. Então não precisamos julgar os outros nas redes sociais, porque aquilo que a pessoa fez, ela será responsabilizada exatamente por aquilo que ela fez. Então não cabe a mim, então, fazer comentários desairosos, por exemplo, nas redes sociais, sobre ninguém e a respeito de nenhum assunto. Se o assunto é ofensivo, que eu o ignore. Se o assunto que está sendo colocado ali, dito por alguma pessoa, e é verdadeiro, que eu também me abstenha, porque cada um é responsável por aquilo que faz. Porque despertarão mais tarde. E a lei de causa e efeito alcança todos nós, sempre. Porque os nossos atos, as nossas ações estão na nossa consciência. Assim, cuidemos de nossas palavras e cuidemos de nossas ações também. O que falamos, o que fazemos fala muito mais alto do que aquilo que dizemos. Lembremos do pensamento do filósofo americano, então, né? O que você faz fala tão alto que não consigo ouvir o que você diz. Aí está, então, as lições deixadas por Jesus há mais de 2000 anos, mas que estão moldadas nas suas ações. Por isso que o que ele fez, falou e fala muito alto e permanece
em nossa consciência, em nossos corações. Então que pratiquemos sempre as ações em cujas palavras nós falamos. Então eu tenho que falar, mas tenho que fazer também. Porque é muito fácil falar, mas é difícil agir. Mas é possível agir, certamente. Porque Deus não deu a nenhum de nós nenhum trabalho superior às nossas forças. Pensemos nisso, amigos e amigas. Muito obrigado mais uma vez pela sua atenção. Fiquem bem, fiquem em paz.